Hoje nós vamos começar falando do vídeo da Erika Hilton, é isso a primeira pauta? Isso mesmo. Tá, antes de eu falar do vídeo da Erika Hilton, vamos entender uma coisa que é muito importante você entender a parte estratégica, né? Eu sei que é essencialmente político, não sei se vocês querem falar disso, mas eu vou falar disso hoje. O lance é o seguinte, o que tem acontecido com o PSOL? Eu falei isso no meu vídeo e você já deve ter percebido, porque eu falei isso inclusive no debate da 6x1, no primeiro que eu fui, e todo mundo já percebeu. A esquerda mundial entendeu uma coisa, ela falou o seguinte, bom, a direita, como que a direita age para crescer? Eles acusam a direita de fazer pânico moral. Então, basicamente, isso realmente, vamos ser sinceros, muita gente da direita se apoia nesses conceitos rasos e são quase como gatilhos de atenção, sabe? Tipo assim, imagina que eu vou fazer um vídeo do Instagram, eu vou te contar uma coisa que eles não querem que você saiba. Eu vou te contar o segredo do sucesso. Sabe como é que eu fiz para ganhar esse carro, essa Ferrari aqui? Pois bem, acompanha aqui comigo. E você nunca conta, né? Parte da direita sempre usou desses gatilhos de atenção para promover as suas pautas, não necessariamente ricas em ideias. Então vamos lá. Eu quero ser contra a candidata da esquerda. O que eu faço? Eu simplesmente pego e falo assim, ela é uma abortista, e eu fico lá 3 horas falando de como é errado, né? De como o aborto ele pode transformar o Brasil num comunismo, etc, etc, etc. E a esquerda entendeu isso. A esquerda entendendo isso, eles falaram o seguinte, vamos então para outra pauta comportamental. Vamos para o outro lado. Vamos agir de forma estridente, tá? Com pautas identitárias. Então, sempre aquela história, você sabe como é difícil você ser um negro num país assim, 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 você sabe como é... E assim, os caras, por eles estarem no mainstream, eles foram testando fronteiras e esses testes foram dando certo. Então, por exemplo, eu lembro até hoje, uma vez que uma moça foi no... Procura na internet aí, não arruma emprego por causa do cabelo. Virou um meme gigantesco isso daí, que era uma menina negra, que ela tinha um black power bem grande, e aí ela foi, se não me engano, no encontro da Fátima Bernardes, né? Põe imagens. Essa semana... o vídeo dele não vai ter. Põe no Google, vai no imagens, isso. Aí, ó. Essa menina, que ano que será que foi isso aí, hein? Será que tem aí o ano? 2018? Nossa, que tarde, eu achei que era mais cedo, mas enfim... Essa menina foi ali no programa tal, e falou, eu não consigo arrumar emprego por causa do meu cabelo. O que aconteceu? E eu acho, é claro, que isso já estava em processo, é óbvio que já estava em processo, mas pra mim, cara, o fato disso ter rodado tanto, né, mas ainda que como piada, não importa. Eu acho que a esquerda entendeu o seguinte, existe uma fórmula de você bombar, que é você bater em coisas comportamentais e você extrapolar essas pautas comportamentais, e é claro que muito antes de 2018 isso já estava acontecendo, mas eles extrapolaram muito, e eles foram e isso foi dando certo, por quê? Isso é no mundo, tá? Isso não é no Brasil. Quando você tem um ramo dominado por uma corrente ideológica, tudo que você coloca ali, ainda que exagerado, se torna mainstream. Então isso se tornou mainstream, inclusive nas propagandas, inclusive nas políticas empresariais. O Vitor já entrou, já ganhou a valete, o PIN e o baralho, beleza? Então isso começou a acontecer, só que ninguém sabia muito bem onde isso ia dar. Então você viu uma série de marcas assumindo essa postura, você viu isso acontecer e várias pessoas entenderem que esse era o futuro. Bom, o futuro vai ser um país, um mundo, né, onde principalmente os países ocidentais, isso aconteceu muito em democracias ocidentais, tá? Você tem ali essas agendas identitárias crescendo. O que aconteceu, e foi até relativamente rápido, tá? Essas agendas começaram a dar problema, principalmente no Canadá, na Suécia e na Inglaterra. Foram 3 países onde o exagero dessa agenda começou a fazer com que as pessoas normais se incomodassem com a existência dela. Porque é o seguinte, como que funciona qualquer tendência política, né? Principalmente eleitoral, falando diretamente eleitoral. Primeiro você tem alguém que imagina uma tendência. Então o cara imaginou. Às vezes intencionalmente, às vezes sem querer. Às vezes o cara faz uma coisa, ele nem sabe que aquilo vai ser um estouro, mas ele faz. Alguém imaginou, alguém criou aquilo. Você tem os early adopters. Quem são os early adopters? São aquelas pessoas que vêm e já gostam. Então, vamos pensar aqui, sei lá,
quando será que foi que o primeiro grande exagero trans, por exemplo, surgiu. Você tem ali umas pessoas que se identificam com aquilo e ajudam a espalhar, e aquilo toma capilaridade ou não. Neste caso da agenda trans e da esquerda woke, isso teve uma capilaridade principalmente nos formadores de opinião, tá? Tanto da mídia quanto principalmente das agências de marketing. Isso foi no mundo inteiro, tá? Então você começou a ter marcas tomando isso como política de crescimento das suas marcas. Isso no mundo inteiro. Então você viu, por exemplo, é que a gente já está muito acostumado com os exemplos que não deram certo, que já foram os ultra exageros. Mas você começou a ter, por exemplo, eu lembro quando tinha, por exemplo, propaganda do Boticário, aí, nossa, a primeira vez que um namorado está comprando um perfume para o seu namorado gay, deu um passinho aí nessa direção, legal. Nossa, aí o Burger King, e as marcas começam com isso, e aí isso se torna uma tendência, aí vem a parte. Isso é absorvido ou não pelas pessoas normais, que não são early adopters, que não são pessoas engajadas, são pessoas do dia a dia. É aquela pessoa que ela acorda, trabalha, se diverte e não se preocupa muito com pautas políticas, ela vive a vida dela. No começo, a impressão que se tinha sobre essa agenda é que essa agenda ia ter capilaridade, ia ter penetração na sociedade de uma forma geral, e se você ficasse de fora, você estava fudido. Isso fez inclusive com que mais marcas tivessem medo de ficar de fora disso, e houve um aumento artificial de marcas aderindo a essas empresas. O que ocorreu, principalmente nesses 3 países, Canadá, Inglaterra e Suécia, foi que isso chegou a ter uma capilaridade nas pessoas normais, só que logo isso foi rápido. Houve uma reação. E as pessoas falaram, não, peraí, isso aqui não é legal. Principalmente pra mim, tá? Eu acho que uma das coisas que mais pegou, que fez com que as pessoas falassem, não, peraí, aqui a gente tá cruzando linha, foi a questão de agenda trans envolvendo crianças, né? Então, você pega, por exemplo, na Suécia e na Inglaterra, você teve recordes históricos de cirurgias de transição de gênero, inclusive de pessoas muito jovens, né? Às vezes a pessoa ali com 15, 16 anos já estava fazendo tratamento hormonal para fazer a sua cirurgia de mudança de sexo, e isso rapidamente deu um resultado negativo. Rapidamente eu tô falando assim, às vezes em 5, 6 anos a pessoa já se arrependia. Putz, cara, me arrependi e tal, e isso começou a repercutir muito mal, e essa agenda começou a sofrer uma desidratação. Aqui no Brasil, curiosamente, isso aqui foi uma coisa curiosa, tá? O Brasil sempre está atrás de todo mundo. Então, tudo acontece no mundo e aí chega aqui com atraso. Aqui a gente como se fosse o eco do que acontece no mundo, principalmente da política norte-americana. E aqui no Brasil, cara, também teve essa expansão da agenda trans de uma forma relativamente rápida, né? Mas teve uma retração dessa agenda ainda mais rápida. Isso é uma análise minha, eu não tenho certeza disso, eu tô falando que a minha impressão é que, por a gente ser um país muito religioso e muito evangélico, houve uma reação rápida em relação a essa agenda, e essa agenda não teve o crescimento esperado. Teve um crescimento? Teve. Eu lembro que a gente teve até uma discussão, eu e o Renan, uma vez, e o Renan falou, cara, eu acho que isso aí vai crescer, eu acho que isso aí vai... E eu estava certo. Raras vezes eu discuto com o Renan politicamente, e eu leio o cenário melhor do que o Renan, e eu li dessa vez melhor do que o Renan, porque eu falei, cara, eu acho que o brasileiro, não porque a gente tem uma família tradicional que é muito respeitada aqui no Brasil, porque a gente não tem isso, tá? Isso também é outra ilusão. A família tradicional brasileira é o motoboy que engravida uma menina da periferia, ele abandona ela e aí a menina fica sem saber como criar aquele filho. Esse é o modelo de família tradicional brasileira, tá? Mas porque as pessoas são religiosas, e eu acho que as pessoas tendem instintivamente a respeitar principalmente a pureza de crianças. Então, o lance é o seguinte, cara, isso aconteceu aqui no Brasil, e aí qual é o reflexo disso agora, e por isso que esse vídeo da Erika Hilton está aparecendo. Existe uma vontade da esquerda de substituir o topo da pirâmide, que é o PT, principalmente o Lula, porque todo mundo tá vendo que o Lula tá velho, o Lula tá meio loidinho, ele tá fazendo umas loucuras, inclusive hoje saiu isso aqui tá, é essencialmente político, mas eu preciso mostrar pra vocês, ó, saiu uma notícia aqui, ó,
Arco alerta. Lula em reunião ministerial. Daqui pra frente, nenhum ministro vai fazer portaria sem que passe pela presidência da República. Às vezes a gente pensa que não é nada, mas alguém faz uma portaria que daqui a pouco arrebenta e vem cair na presidência da República. O que é isso aqui? Isso é um sinal de autoritarismo do presidente. É um sinal de diminuição de autonomia dos ministérios e um sinal de, olha, agora o cara tá centralizando um pouco mais as decisões. Isso faz com que a galera da esquerda olhe e fale assim, gente, tá, a gente precisa pensar no nosso futuro. O Lula vai ser candidato, o Lula não vai ser candidato, o Lula vai ficar mais velho, o Lula vai morrer, o Lula tá saudável, o Lula vai delegar mais, o Lula vai distribuir os dividendos, né? Porque o Lula sempre fez isso. Ou não? Então, o que tá acontecendo, cara? Existem as disputas internas do PT, e você já sabe muito bem. Tem a ala lá do Zé Dirceu, etc, etc. Tem a ala da Gleisi Hoffmann, do Lindbergh Faria. Tem o Haddad, tem a Janja comendo por fora. E tem a galera do PSOL, que respeita a hierarquia, porque fora dela você não sobrevive na esquerda, mas que quer suprimir essa hierarquia, quer dividir o topo da pirâmide para depois dominá-lo. Por que eu estou dizendo tudo isso? O vídeo da Erika Hilton é esta tentativa. Veja só, quando a gente fala do Pix, quando a gente fala de mecanismos de arrecadação, você está falando de uma agenda que ela não é necessariamente popular, ela é uma agenda impopular, de um governo que nunca focou em questões identitárias. E a Erika Hilton vê o vídeo do Nicolas, que não tem nenhum elemento identitário. O vídeo do Nicolas não tem nenhum elemento, nenhum, zero. Não tem nada de que você possa classificar como homofobia, ou como transfobia, ou como racismo em algum level, nada. E a Erika Hilton decide responder esse vídeo, e na resposta do vídeo dela, não tem questões identitárias. Ela pincela ali, mas, nossa, muito pouco. O que está acontecendo, cara? Ela é autora da PEC, do fim da escala 6x1. Está havendo uma tentativa do PSOL não abandonar essa agenda, porque eles não podem, eles são reféns dessa agenda identitária, dessa agenda trans, mas de migrar para uma agenda mais pragmática. E, a meu ver, eles estão fazendo isso de uma forma atrapalhada, onde algumas coisas estão sendo bem-sucedidas, outras estão sendo mal-sucedidas. O protocolo e a publicização da PEC 6x1 foi um grande acerto da Erika Hilton, tá? Em termos de estratégia, vamos esquecer, gente, vamos sair da faixa branca, tá? Eu não estou dizendo que a PEC da Erika Hilton é uma boa, estou falando assim, em termos estratégicos para a esquerda psolista, foi um grande acerto. Foi um grande acerto. Esse vídeo da Erika Hilton foi a tentativa de um outro grande acerto, e ficou horroroso. Entendeu? Então, vamos assistir o vídeo agora com essa ótica. Você entenda isso como não é a Erika realmente querendo defender o governo. Não é a Erika realmente querendo pautar a agenda trans dela. Não, é a Erika tentando emplacar um hit num ritmo que não é dela. É como se ela tocasse, ela toca muito rock, acabou o rock. Agora é funk, ela tenta fazer o funk dela. Entendeu? É basicamente isso. Vamos ver a Erika Hilton tentando ser trabalhista. Vamos lá. Mentindo pra você que trabalha duro nesse país todos os dias por uma vida mais digna. Estão colocando medo em você pra se beneficiar. Pausa aqui. Isso é uma coisa importante. Como é que ela começa o vídeo? E assim, dá pra ver, até porque ao longo do vídeo ela vai cometer alguns erros de português e concordância, dá pra ver que ela não está lendo um teleprompter. Mas ela tem os bullet points. Qual foi o primeiro? Que é o vídeo que vai chamar a tua atenção. Estão mentindo pra você. Você quem? Você trans? Você gay? Você negro, você mulher, não. Você trabalhador, você entende esse elemento? A Erika Hilton, há 1 ano e meio atrás, qualquer vídeo que ela fosse fazer, ela falaria, ela deixaria claro o público que ela quer atingir. Qual é o público que ela quer atingir? Ela quer atingir o público identitário. Você que acorda todos os dias e trabalha, não é público identitário. Você que acorda todos os dias e trabalha é público geral, é público do PT. Ela quer chegar no mais pobre que está cagando para a agenda woke. Entendeu? Vamos lá. Que nunca existiu. O governo Lula nunca defendeu a taxação do Pix. Muito pelo contrário, quem sempre defendeu a taxação do Pix foi o ex-ministro da Economia de Bolsonaro, Paulo Guedes. Ele sempre falou sobre taxar o Pix. O que o governo Lula propôs era algo que já existe, só que a partir dos R$5.000. Hoje já se passa a Receita Federal a informação de movimentações a partir de R$2.000. O que o governo queria era aumentar para R$5.000 na tentativa de constranger, coibir criminosos, quadrilhas,
bilionárias, pessoas que fazem movimentações de montantes financeiros bilionários muito acima de seus salários. Pausa aqui, e talvez seja isso que a extrema-direita Aí o que ela quer. fez? Ela fez a dicotomia. Ó, eu estou falando pra você, trabalhador, que estão tentando te enganar. Estão tentando te enganar por quê? Porque essa galera aí associa a galera que não é a galera do governo Lula, a galera que tá falando contra isso, a bilionários que estão dando golpes. Tipo assim, mano, e isso foi um desastre. Porque vamos lá. Uma coisa que eu falei da outra vez foi: não é que as pessoas estavam meio que cagando pra essa história do Pix. Aí o Nicolas fez um vídeo e todo mundo despertou. Então você não tem que refutar o vídeo do Nicolas. Existe um pensamento nas pessoas. E esse pensamento, ele foi condensado e foi comunicado através de um vídeo do Nicolas, que não é... Entenda, do ponto de vista da Érica, vamos fazer um exercício aqui. Do ponto de vista da Érica, o vídeo do Nicolas não é o problema. E isso que ela não entendeu. O problema é o pensamento das pessoas que não estão com ela. Então, quando ela fala um negócio desse... Não, porque o cara que hoje tá preocupado... Esquece o vídeo do Nicolas. Vamos supor que o cara nem viu o vídeo do Nicolas ou antes do vídeo do Nicolas existir. O cara lá, o pipoqueiro, o vendedor de milho, o ambulante, ele já tinha essa preocupação. E a preocupação dele não era: existem alguns bilionários que estão tentando me dar algum golpe ou dar um golpe na receita. E não, esse cara não tava. Esse cara tava assim: ninguém vai mexer no meu dinheiro, né? Ninguém vai me criar mais um imposto. Isso foi o que ela... E aí a gente faz um outro exercício. Como essas pessoas estão sempre falando para uma bolha de hiper validação, né? O tempo todo ela fala, a galera da bolha, é isso aí, lacro, é isso aí. Ela achou que tudo bem ela falar alguma coisa e as pessoas normais fossem falar, não, é isso aí. Não. As pessoas normais não absorveram as suas informações. Vamos lá. Já esses os medos da extrema-direita, e por isso usa você como mecanismo para se proteger, para proteger os seus amigos, aqueles que querem que você tenha jornadas exaustivas de trabalho, não tenha direito ao descanso, que são contra que você não pague imposto de renda, como defende o governo Lula, que pessoas que ganham até 5 mil reais não paguem o governo, e eles são contra. Eles que votaram dentro da Câmara pela taxação da blusinha, eles que nunca promoveram nenhum tipo para atender às reais necessidades do povo e da classe trabalhadora. Eles que nunca olharam com respeito e dignidade ao trabalhador. Eles que desprezam o ambulante, o vendedor de picolé, as pessoas que dão duro nesse país. Eles que luxam enquanto o povo trabalha de verdade e agora se apresenta diante das pessoas com uma mentira, se colocando como defensor do povo. É preciso se informar e é preciso não cair nessa onda de ataque e de mentira. Enquanto eles compram mansões com dinheiro vivo, enquanto ele defende que seus amigos empresários bilionários não paguem nenhum tipo de impostos, donos de iate, navio, mansão, e você siga trabalhando em jornadas exaustivas de 8, 10, 14, 15 horas para manter a grande farra que eles sempre Pausa aqui fizeram. uma outra coisa que eu pensei agora. Repare uma coisa, a Erika Hilton, ela tá tentando fazer que isso aqui é o prenúncio do que vai acontecer em 26. O que ela tá fazendo? Pode ver os vídeos que ela coloca. Ela coloca sempre vídeos ou do Bolsonaro, ou da família Bolsonaro, ou dos bolsonaristas. Isso aqui é porque eu sempre falo, tá? Tudo bem, cara. Eu não acho que a Erika Hilton seja a grande ameaça à direita, não acho. Mas ela fazer isso significa que o que eles identificam como fraqueza da direita é a associação das nossas pautas à família Bolsonaro, que realmente estão repletas de contradição, como ela... Uma coisa que a gente tem que falar aqui, tá? Eu não queria, mas ela tem que falar. Ela tá certa quando ela fala que, na verdade, o Paulo Guedes tentou taxar movimentação financeira. Mas vamos lá, vai, passa. Verdadeira verdade que eles sempre quiseram dá pra pôr no e-mail? Esta é a verdadeira faceta da extrema-direita. Uma extrema-direita que, quando esteve no poder, colocou as pessoas na fila para comprar osso, devolveu o Brasil para o mapa da miséria e da fome, não deu uma valorização real do salário mínimo, não combateu o desemprego, seguiu farreando na taxa ela não fala de transfobia, de homofobia, ela trabalhava duro para manter o luxo. Sempre a extrema-direita é contra o trabalhador. Colocar na mesa também um outro debate que eles tanto odeiam, a regulamentação das redes sociais, porque regulamentando as redes sociais nós conseguiremos combater
combater esses criminosos e os seus crimes. É preciso que as redes sociais não seja essa terra de ninguém, essa terra sem lei, para que criminosos da extrema-direita não usem você, a sua família, os seus direitos, para se promoverem e para promover caos, desordem e desinformação. Combater a mentira e o ódio nesse país, sem sombra de dúvida, não é uma tarefa fácil e não vai ser simples. Mas eu tenho certeza que a verdade e a informação, de maneira organizada, é capaz de frear e barrar aqueles que odeiam o povo, os pobres e a democracia. Aqueles que invadem o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal para farrear. Aqueles que nunca propuseram nada para os trabalhadores e que agora querem usar os trabalhadores para continuarem a se promover. É preciso dar um basta nessa gente e em suas narrativas. E nós só conseguiremos fazer isso juntos, fortalecendo a democracia, a verdade, regulamentando as redes sociais e fazendo com que a informação de verdade chegue para cada uma das pessoas. Nunca se falou sobre taxação do Pix. Essa é mais uma manobra da extrema-direita para usar você, trabalhador, precarizado, muitas vezes esquecido, como um instrumento de fortalecimento deles que sempre te odiaram. O governo está preocupado em combater desigualdade, promover cada vez mais políticas que consiga dar dignidade aos trabalhadores e trabalhadoras do nosso país. E talvez seja essa outra coisa que eles queiram esconder, a sua dignidade, os seus direitos, algo que eles sempre odiaram. Porque para que os super ricos continuem aqui em cima, é preciso que os trabalhadores e os super pobres continuem produzindo toda essa riqueza. E esse sim é o verdadeiro interesse da extrema-direita. Combateremos o ódio, combateremos a desinformação, valorizaremos a vida do povo, garantiremos jornada de trabalho digna e não permitiremos que a barbárie tenha lugar no nosso país. Show. Aí eu vou fazer uma outra análise agora que você vai entender. A gente está no Brasil onde as pessoas são bastante limitadas em seus raciocínios, principalmente seus raciocínios políticos. Vamos pensar uma coisa. Você vê aqui no vídeo dela, e ela fala de regulamentação de redes. Vamos agora mudar o nosso ponto de vista. Vamos pôr o nosso personagem, né? Como se fosse o bonequinho do Google, na localização de um bolsonarista. Imagina que você é um bolsonarista. O que você entende se você é bolsonarista? Você entende assim, ó. Existe um governo do PT que quer aumentar impostos, que quer me fiscalizar ainda mais, etc. E existe uma galera do PSOL, que é esse pessoal da lacração, da agenda trans, não sei o que lá, que estão com eles. Esses caras estão tentando promover a regulamentação da rede social. Então eu não gosto de imposto, eu não gosto de fiscalização, eu não gosto de regulamentação de rede social, eu não gosto de criança trans, eu gosto de tudo isso. Esse é o pacote que está na sua cabeça. Aí, olha só como as coisas são complicadas. Aparece o Bolsonaro. Quem é o Bolsonaro? O Bolsonaro é o cara que fala que a família tradicional tem que estar lá e papapá. No meio disso tudo, o STF, o Supremo Tribunal Federal, vai tentar, eles vão tentar. E provavelmente eles vão conseguir, tá? Regulamentar a rede social. Na cabeça de uma pessoa com raciocínio absolutamente limitado, o que essa pessoa entende? Existe um negócio chamado sistema. Esse negócio chamado sistema é de esquerda. Esse negócio chamado sistema inclui Lula, inclui Érica Hilton, inclui taxação de Pix, inclui Alexandre de Moraes e inclui regulamentação das redes. Logo, se o Bolsonaro é contra isso, ele é contra esse sistema, e qualquer coisa que você faça de análise que fuja dessa dicotomia, ou eu estou com um mito, ou eu sou do sistema, ele não é absorvido por esse raciocínio pequeno. E aqui está o problema de você que é um pouco mais sensato e você que tem lucidez nas suas análises. É muito difícil, cara, você chegar para um cara desse, um bolsonarista desse e falar, deixa eu te falar uma coisa, vamos separar as coisas. Existe uma agenda da esquerda, existe um negócio chamado comunismo, existe marxismo, existe tudo isso. Isso não tem necessariamente a ver com as medidas do STF. E o que o Bolsonaro está fazendo, na verdade, ajuda o STF numa agenda que interessa à esquerda, que é a regulamentação das redes sociais. Tenta explicar isso. Por isso que às vezes é tão difícil, cara. Por isso que, por exemplo, tenta imaginar isso, sei lá. Tenta você explicar isso pro gorgonoide, tá ligado? Gorgonoide, não é, cara. É difícil demais, cara. É muito difícil, cara. Então, por isso que a gente faz live todo dia, cara. Pra tentar separar os assuntos com calma, pra que você entenda, pra que você seja um replicador das coisas que a gente fala aqui. Porque uma Érica Hilton meter esse tempero, regulamentação de rede social, num vídeo onde ela tá tentando refutar o vídeo do Nicolas, que é um bolsonarista, sobre Pix, cara, faz uma salada no debate, né? E faz com que fique ainda mais difícil você explicar. Mano, deixa eu te falar uma coisa, cara. Quando você pega por exemplo, um Mauro Cid, e ele tenta, como é que quando você vai exfiltrar o presidente, caso ele dê golpe, você está dando superpoderes pro Xandão, regulamentar as redes sociais e, cara, isso meio que não tem a ver com o PT agora, cara.
É uma coisa à parte, são duas agendas que vão em paralelo, elas estão em consonância, mas elas não têm necessariamente tudo a ver. Entendeu? Ah, não, então regulamentar as redes sociais não é interessante pro PT? É interessante pro PT. É interessante pro PT. Ah, mas então o Alexandre de Moraes está fazendo isso para agradar o Lula. Não, cara. O Alexandre de Moraes está fazendo isso para proteger a democracia, né, dos caras como o Mauro Cid, né? Enfim.